Senhores, sejam muito bem-vindos, né, ao curso Bizu. Eu sou o professor Vinícius, sou sargento da Polícia Militar, vou trabalhar a doutrina operacional com os senhores aqui no curso e vamos inicialmente começar com o Manual Técnico Profissional 01 e vamos perpassar por todos os 5 manuais e mais algumas matérias. A minha função aqui é dissecar todo o conteúdo com os senhores. Vou passar a matéria e posteriormente a gente vai entrar com alguns exercícios. Qual que é o meu método de trabalho com os senhores aqui que vai ser? Eu vou passar a matéria, não gosto de passar exercício em seguida. Eu gosto de passar alguns dias e nas próximas aulas eu insiro os exercícios. Os senhores que vão estar aí fazendo as aulas seguidas, o interessante é, num modo ativo de estudo, fazer todas as aulas daquela matéria e posteriormente, 2, 3 dias após, fazer os exercícios. Você vai fazer um estudo ativo daquela matéria. Por que eu falo isso? Porque quando você pega uma matéria, lê ela, faz resumo dela e quer fazer o exercício em seguida, você vai ter uma falsa sensação que você está sabendo aquela matéria. Quando você deixa passar alguns dias, o que vai acontecer? Você vai reativar a sua memória e vai reativar os neurônios e aquela matéria vai realmente fixar na sua memória. Isso é um estudo ativo das nossas matérias. Sobre as questões, sobre os estudos aqui, os slides que eu vou apresentar, é uma base de resumo para os senhores estudar, mas não dá para ficar só neles. Vocês vão pegar, vão marcar tudo que está neles na sua apostila aí, depois vocês vão fazer o quê? Fazer novamente um estudo sobre isso. Porque o curso nada mais é do que ele vai te direcionar onde que vai cair aquelas questões. Mas não adianta você só ficar vendo as aulas e não se esforçar mais um pouco e fazer o quê? A sua parte. Nós aqui faz o quê? Disseca o conteúdo. Vocês vão fazer o quê? Revigorar aquele conteúdo e fazer exercício igual eu falei. Dias após você ver aqui essa aula, tranquilo? Nós vamos iniciar aqui agora a matéria, MTP-01, depois a gente vai falar mais na frente sobre os 5 manuais, tranquilo? Então vamos lá. Doutrina Operacional, Manual Técnico Profissional 01, ele foi modificado em 2020, então já teve diversas provas após as modificações. Eu não vou ficar falando aqui o que era, como era e como está agora, porque já tem 5 anos que houve essas mudanças. Então a gente vai fazer o quê? Vai tocar o conteúdo normal aqui, segue normal. Não vou ficar lá, como era em 2019, como está agora. Não há necessidade disso mais. Por quê? Agora uma dica, busque o conteúdo atualizado. Eu vejo o aluno fazendo o quê? Estudando com material antigo. E aí o aluno vai, erra a questão e depois vai falar com o professor, professor, aqui errei essa questão aqui, ó, vamos fazer recurso. Aí você pega a apostila do aluno, tá o quê? Apostila antiga. Então, vamos todos aí, ó, o Bizu aqui mesmo tem as apostilas, compre a apostila nova, porque não adianta você pagar num cursinho, investir e não ter o conteúdo atualizado. Então, a primeira coisa é atualizar o conteúdo. O Manual Técnico Profissional 01, ele tem 3 vertentes. Vai falar sobre a intervenção policial, depois processo de comunicação e uso das forças. Mas antes da gente chegar nessas 3 vertentes, a gente vai perpassar por alguns conteúdos. E esse Manual Técnico Profissional 01, ele é a base do quê? Dos outros 4 manuais. Ele vai fazer uma interdisciplinaridade entre todos os manuais. Então a gente vai demorar um tempo maior nele, dissecar ele totalmente. Os demais, todo momento a gente vai retomar no Manual Técnico Profissional 01. Então, prestem bem atenção nele, olhe bem, disseque todo o conteúdo. Por quê? Ele é a base dos demais. Tranquilo, senhores? Então, vamos lá iniciar aqui. Tá aqui, dicas. Quais são minhas dicas para todos os materiais que vocês vão falar? Palavras e expressões. Os manuais, eles têm algumas palavras que caem diretamente em prova. Poderá, deverá. Então, são palavras que vocês têm que ficar muito esperto. Elas vêm soltas em alguma frase e é o que muitas das vezes faz? Ele apenas troca. Poderá por deverá, objetivo por subjetivo. Então, essas palavras, as pessoas têm que fazer o quê? Observar muito
porque elas que vão fazer o quê? Fazer aquela alternativa ficar certo e errado. E principalmente agora, com esse nível de cobrança de questões que o CRS está trazendo. Qual que é o nível de cobrança? Eles vão fazer assim, ó, apenas uma está certa, apenas 2 questões estão certas, 3 questões estão erradas. Então você tem que saber todas as alternativas. Então uma palavra vai pôr aquela alternativa certa ou errada. Então a primeira dica é palavras e expressões. Frases extremas. Lá mais na frente, a hora que a gente chegar em intervenções, vai falar que toda intervenção deve ser precedida de quê? De uma avaliação de risco. Então é uma frase extrema. Toda intervenção é uma frase correta, só que é uma frase extrema. Então o que os senhores têm que fazer? Tem que ficar esperto com essas frases extremas. Quando eu chego lá em abordagem a crianças e adolescentes, é terminantemente proibido eu fazer o quê? Divulgar o boletim de ocorrência. Então é uma frase extrema. Ok, senhores? É uma frase extrema. Outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Vou até marcar isso aqui para os senhores aqui, ó. Que é o quê? Metragens. Metragem, a gente tem que ficar esperto com metragem. Por que a gente tem que ficar esperto? Muitas das vezes vai ter o quê? Qual que é a distância em metros em uma abordagem a veículos? 3 a 5 metros. Então essa metragem é importante? É muito importante. Então, vamos ficar esperto com metragem com números. Numa prova recente, trouxe o quê? Veio falando sobre quantos carregadores que o militar tinha que ter além da PT. Era uma PT e 2 carregadores, 3 carregadores. Então o CRS está voltando a cobrar novamente o quê? Números e metros. Então, outra observação é isso. Uma outra situação aqui, fases e etapas. Daqui, ó. As fases e as etapas, elas têm que ter uma sequência lógica. Etapas da intervenção. Eu tenho que seguir ali as fases e as etapas cronologicamente. Isso é o quê? Se eu inverter lá são etapas da intervenção, DPEA, eu tenho que seguir aquela lógica exatamente do jeito que está ali. Porque eles vão trocar essa sequência. E etapas e fases, elas têm que seguir uma sequência lógica em todos os manuais. E outras questões aqui, ó, palavras em destaque em negrito também no manual. Esses novos manuais que foram editados em 2020, teve algumas mudanças, eles vêm com diversas palavras em negritos. E os senhores acham que essas palavras em negritos foram colocadas lá à toa? Não, que são palavras super importantes. Então, quando você vê a sua palavra lá em negrito no seu manual, você já faz o quê? Você vai lá e destaca ela com a sua caneta lá, ó, seu marca-texto. Além dela destacada em negrito, você destaca ela novamente, porque aquilo é uma palavra importante, é uma passagem importante do manual. Níveis. Senhores, eles trazem todas as questões sobre níveis. Quantos níveis nós temos em todos os manuais? Nós temos apenas 3. Somente 3 níveis. Senhores, somente 3. O que eles fazem? Toda hora eles põem aqui nível 4. A hora que você vê nível 4, você faz o quê? Passa porque está errado. É 3 níveis. Então, inicialmente, são essas dicas que eu dou para vocês passarem todas as matérias que eu vou fazer aqui dos manuais, dos 5 manuais. Então, palavras e expressões, frases extremas, metragens, fases e etapas, palavras em destaque em negrito e os níveis. Quais são os níveis de risco? Risco nível 1, risco nível 2 e risco nível 3. Tranquilo, senhores? Então vamos seguir aqui. Senhores, nós vamos para a apresentação dos slides aqui agora. Esse slide que eu trouxe, eu não vejo ele em outros locais. É um slide que ele fala sobre o quê? A apresentação. Quando eu inicio o meu manual, lá na apresentação, tem lá sobre os fundamentos desse manual estão em conformidade com algumas legislações. Então, eu tenho que colocar isso aqui porque eles fizeram diversas questões desses manuais. Então, não custa nada eles virem lá e perguntar no que esse manual, em quais normas ele está o quê? Embasado. Primeiramente, ele está embasado em qual? Na legislação brasileira. Tem que estar, né? Está na legislação brasileira. Em documentos oriundos da ONU aplicável na função policial militar. Então, todos aqueles documentos que vieram da ONU, que são aplicados,
esses manuais eles estão o quê? Embasados neles. Não pode ser contrário a esses documentos. Também está embasado no princípio básico sobre a utilização da força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Justamente porque esse manual aqui vai falar sobre o uso da força. Esse princípio básico de utilização da força, ele vai basilar como eu utilizo a força e como essa força vai ser o quê? Ponderada nas utilizações dos princípios de uso da força ali. Tem outro documento que é o Pacto Internacional sobre Direitos Humanos, Direitos Políticos e Civis. É um pacto de 1966. Então, está alinhado também aqui e esse pacto trata sobre os direitos humanos. Então, eu tenho que respeitar a dignidade e os direitos humanos das pessoas. Fala sobre outro Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Então, esse manual também está alinhado com esse pacto aqui. E fala também sobre a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas e degradantes. Então, senhores, esse manual técnico profissional, ele foi embasado em conformidade com toda essa documentação aqui, senhores. Então, esses documentos aqui, ó, é super interessante os senhores saberem quais são. Porque que eles podem fazer? Eles podem fazer uma pergunta lá de alternativas e falar assim, ó, das alternativas abaixo, qual é a norma que não está em conformidade com o manual? Pode ser uma alternativa de prova, porque está bem no início. E eles estão pegando rodapé, início, é uma questão que nunca caiu em prova. Essa questão ela nunca caiu em prova, mas é uma questão que, para mim, é uma questão que pode pegar muita pessoa desprevenida. Por quê? O militar ele não começa a estudar pela apresentação, ele já vai direto no manual lá e já vai lá em preparo mental. Esquece das outras coisas. Então, senhores, vamos dar seguimento aqui, mas fica a dica. Olhem quais manuais que estão em conformidade aqui com o Manual Técnico Profissional 01. Agora nós vamos começar a dissecar o manual aqui pelo preparo mental. O que é o preparo mental? Para que ele serve? Então vamos lá, senhores. Preparo mental. Vamos voltar aqui para o slide aqui. O preparo mental, aqui, os senhores olham do lado da tela aqui, os senhores vão ver um militar aqui, ó, que está entrando de serviço. O que remete a essas figuras aí para os senhores? Que esse policial ele está entrando de serviço e ele já está previsualizando o quê? Uma possível ocorrência, uma possível situação que pode acontecer com ele. Ao fazer isso, ele faz o quê? O processo de previsualização, os prováveis problemas. Ele já vai estar ensaiando mentalmente o quê? Uma possível resposta. Então, o militar chegou no quartel, entrou no turno de serviço, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o preparo mental. Vou previsualizar os prováveis problemas e ensaiar mentalmente as minhas respostas. Isso vai desencadear um conjunto de alterações fisiológicas e mentais no policial militar na hora da atuação. E isso vai colocar ele num estado de prontidão adequado, porque cada intervenção, cada ocorrência, cada situação exige um estado de prontidão adequado para me intervir. E aonde que eu vou utilizar esse estado de prontidão? Na atuação. Mas eu estando preparado mentalmente, eu consigo fazer o quê? Entrar no estado de prontidão adequado para me implementar uma resposta adequada à situação. A segurança do PM está relacionada ao preparo mental. Por quê? É igual eu falei. Se eu estou preparado mentalmente, eu vou estar Vou entrar no estado de prontidão adequado para me poder fazer atuar de forma ética, legal e técnica. Que é o que os manuais pregam. Eu tenho que atuar de forma ética, de forma legal e de forma técnica. Quando eu aplico o preparo mental, eu desenvolvo Eu faço uma avaliação preliminar. O que é isso? É o que eu posso enfrentar. Então eu vou estar à frente de algumas pessoas que não fazem esse preparo mental. Então, só recapitulando aqui um geral, porque isso já caiu diversas e diversas vezes em prova, o preparo mental. Quando eu vejo lá alguma coisa na prova falando sobre preparo mental, eu tenho que visualizar essas duas palavras que estão aqui, ó, em negrito. É o processo de previsualizar e de ensaiar mentalmente as minhas respostas.
Isso é o preparo mental, senhores. Já caiu diversas vezes e o que mata a questão, se ela está certa, se ela está errada, é essa questão do pré-visualizar e do ensaiar mentalmente. E que vai desencadear o quê? Uma avaliação preliminar para mim entrar no estágio de prontidão adequado. Então, se você souber isso sobre preparo mental, você não vai errar nenhuma questão. Preparo mental, ele vai te dar o quê? Uma resposta adequada, ética e legal, já falei anteriormente. Treinamentos práticos, mais a experiência contribui para o PM pensar sobre quais reação fazer. Então, o PM, toda vez que ele vai numa ocorrência e faz alguma atuação, aquilo ali vai gerando o quê? Experiências anteriores. E quando ele vai pensar, fazer o seu preparo mental, aquela experiência vai servir para fazer o quê? Para ele criar uma rotina para ele fazer as suas atuações. Criar rotina segura. O preparo mental, isso aqui é super importante, que está sublinhado aqui, senhores. Eu vou até dar um destaque nele aqui, ó. Preparo mental deve ser valorizado tanto quanto as demais atividades de capacitação. Então, ele não é mais importante do que nenhuma capacitação. Ele deve ser valorizado tanto quanto as demais. Então, é um conjunto de fatores que vai atuar ali. Não tem um mais importante que o outro, não. Essa observação aqui, ó. Ao desenvolver o preparo mental, ele se antecipa e faz uma avaliação preliminar. Isso aí, quando vocês vão ver nos meus slides aqui, OBS é porque está num quadro separado no manual e é uma observação que é bom ficar esperto. Então, quando o militar faz o preparo mental, ele se antecipa e faz uma avaliação preliminar da situação. Então, fiquem esperto também quanto a essa situação aí de OBS. Tá, estou lá no meu manual lá. Quando vocês verem lá algum quadradinho ou os negritos, também é bom dar uma atenção especial, igual está aqui no slide. Então vamos lá, eu falei sobre o preparo mental, que ele vai capacitar, o que ele vai fazer. Agora, o que vai gerar a falta dele? A falta do preparo mental ele vai prejudicar o desempenho. Por quê? Se eu não estou preparado mentalmente, eu não sei qual estado de prontidão adequado para me implementar uma resposta. Então, se eu não sei qual estado de prontidão eu vou entrar para dar aquela resposta, eu vou aumentar o tempo de resposta. Então, eu vou levar um tempo maior para entrar naquele estado de prontidão adequado. Vai gerar o quê? Um tempo maior de resposta. Eu posso fazer o quê também? O uso inadequado da força. Utilizar força demasiadamente maior do que a necessária. O cidadão está lá, cooperativa, eu vou e pego um bastão e dou lá na cabeça do cidadão. Não é o quê? É uma força desnecessária. Num cenário grave, o que vai acontecer quando eu não estou preparado mentalmente? Eu vou bloquear a minha reação, eu vou travar. Eu não vou conseguir fazer o quê? Implementar uma reação ali em frente àquela situação. Compromete a segurança e o resultado. Vamos voltar aqui, ó, e fazer uma situação aqui sobre segurança e resultado. Compromete a segurança e o resultado de quem? Da equipe. A equipe vai ficar prejudicada. Por que vai ser a equipe? Porque a partir do momento que um militar não está preparado mentalmente, ele vai virar mais uma pessoa para o policial militar, o outro, preocupar com ele. Então ele vai comprometer a sua segurança e a segurança da equipe. Então, o que gera a falta do preparo mental é desencadeia diversas circunstâncias. Prejudica o desempenho, aumenta o tempo de resposta. Eu aumentando o tempo de resposta do policial militar, eu vou dar um tempo maior para o cidadão ator pensar o que ele vai fazer. Vou fazer uso inadequado da força, ou para mais ou para menos, não vai ser a força necessária ali. Num cenário grave, eu não vou ter reação do que fazer. Vou ficar paralisado ali. E aí eu vou comprometer toda a segurança, a minha, principalmente se eu estiver sozinho, e a segurança da equipe, se eu estiver em equipe. Então, eu tenho que saber o que o preparo mental gera, mas na falta dele também o que gera. Eu tenho que saber as duas circunstâncias. Estados de prontidão. Então, o preparo mental, quando eu faço ele vai me jogar no estado de prontidão adequado. Mas agora, o que são os estados de prontidão e para que ele serve? Os estados de prontidão é definido como um conjunto de reações fisiológicas e funções mentais,
Reações fisiológicas. O que é isso? Meu coração vai acelerar, eu vou começar a suar. São reações naturais do corpo. Funções mentais. Eu vou aumentar minha concentração ali. Isso é uma função mental. O estado de prontidão adequado, eu vou conseguir fazer isso. Que influencia na capacidade de reagir em situações graves. Quando eu estou preparado mentalmente, eu consigo fazer o quê? Controlar essas funções fisiológicas e mentais e entrar no estado de prontidão adequado. Agora vamos lá, senhores. Aqui, ó. Vamos aqui. Essa questão dos slides aqui, ó. Essas duas palavrinhas que tá aí em destaque aqui para os senhores, ó. Os estados de prontidão, eles dependem de fatores subjetivos. Aí o que a nossa prova adora fazer? Trocar isso aqui, porque o depende, ele aceita o prefixo in, depende. Aí vem lá na prova. Os estados de prontidão independem de fatores subjetivos. Não, eles dependem de fatores subjetivos. E o que eles costumam trocar também? Eles trocam os fatores subjetivos por fatores objetivos, porque são palavras muito parecidas. Então, eles costumam fazer isso. Então, o estado de prontidão, eles dependem de fatores subjetivos. Quais são? Domínio técnico, experiências da equipe e relacionamento com a equipe. Isso vai ajudar o quê? Eu entrar no estado de prontidão adequado, implementar uma resposta adequada a determinada situação. Eu sempre devo fazer o quê? Uma associação entre a prática e o estado de prontidão adequado. Situação prática. Eu estou em uma viatura no centro da cidade em uma situação de normalidade. Qual é o estado de prontidão adequado que eu vou estar naquela situação? Mais na frente a gente vai ver, mas é o estado de atenção. Normalidade, estado de atenção. Tranquilo, senhores? O que os senhores devem ficar atento nessa tela aqui, ó, é a questão de que os estados de prontidão dependem de fatores subjetivos. Por que eu estou batendo nisso aqui, senhores? Porque é questão de prova e todos os concursos que tem aí na Polícia Militar de Minas Gerais. Tranquilo, senhores? Então, viu lá, já vai lá no seu manual e faz a anotação de canto lá, ou pega esses slides, olha aqui e fala, ó, essa palavra é palavra perigosa. É uma palavra que aceita modificação e o som dela fica muito parecido. Depende com independe, objetivo com subjetivo. O som fica parecido, mas é totalmente diferente. Um fator objetivo de um fator subjetivo. Vamos lá, senhores. Dando continuidade, quais são os estágios de prontidão? Eu vou falar sobre eles aqui. Quais são e o que a gente tem que saber sobre os estágios de prontidão. São 4 coisas, basicamente, que a gente tem que saber. Quais são os estágios de prontidão que a gente tem? Eu fiz até uma mnemônica aqui, né? Rapa ao quadrado, que é as iniciais dos 5 estágios de prontidão que a gente tem. O R de relaxado, o primeiro A de atenção, o P, que é o pânico, e os 2 As aí, que é o ao quadrado, alerta e alarme. Então já vai uma dica. Esses 2 A, esse A está até destacado aqui, vou destacar ele mais para os senhores aqui, ó. Esses 2 As aqui, ó, de alerta e de alarme, mais à frente a gente vai ver, mas eu sempre já gosto de tocar no assunto. São estágios de prontidão que eu devo ficar por um tempo reduzido, um tempo curto, porque eles desgastam muito energia e a mental também do militar. Então já fica a dica. Alerta e alarme é por um tempo curto. Vamos lá. Estado relaxado. Eu tenho que saber relacionar o estado com a cor. Isso é importante? É super importante. Então, o estado relaxado já está na cor branca. O estado relaxado ele é vinculado à cor branca. Estado de atenção, cor amarela. Estado de alerta, cor laranja. Estado de alarme, vermelha. Estado de pânico, preto. Uma situação que eu tenho que verificar. O que é? O estado de prontidão com a cor que ele tem. Beleza. Sempre vem em parênteses. Já foi questão de prova. Eles mudar o estado de alerta e falar que ele é vermelho, ou o estado de alarme e falar que ele é laranja. Faz a inversão das cores aí. Tá errado. Segunda coisa que eu tenho que verificar aqui, ó. Quais são as situações que levam eu a entrar nesse estado de prontidão? O estado relaxado. Uma das situações que levam eu a entrar nele é o quê? Cansaço. Cansaço faz eu entrar no estado de relaxado. E 2 que a gente tem que tomar muito cuidado. É o relaxado e o pânico. Qual é a diferença do estado relaxado e do estado de pânico? O estado relaxado
eu estou ali, ó, disperso. O estado de pânico, eu vou verificar aqui, eu vou chegar numa determinada situação, verificar uma ameaça e eu não vou estar preparado para atuar naquela ameaça. Então tem que diferenciar bastante o estado relaxado do estado de pânico. Esses dois aí, eles costumam trocar toda hora. Então, cor e o que faz gerar ele. O que faz gerar o estado de pânico também. Lembra dos dois A que eu falei que é o quadrado? Que é alerta e alarme? Se eu ficar por um grande tempo prolongado no estado de alerta e de alarme, o que vai gerar em mim? O estado de pânico. Vai gerar o estado de pânico em mim aqui. Então, é outra circunstância que vai gerar o estado de pânico. Então, já falei duas circunstâncias que tem que ficar esperto. Assimilar quais são os estados de prontidão e as cores. Assimilar o que mais? O que leva eu a entrar nesse estado de prontidão. Quais são as circunstâncias aqui? Outra situação que eu tenho que fazer. Qual situação operacional que eu vou entrar em cada estado de prontidão? Falei agorinha. O estado de normalidade, essa palavra normalidade está ligada ao estado de atenção. Aqui, ó. Estado de alerta é quando eu aproximo de uma situação que verifiquei um ponto de foco, que eu vou falar daqui a pouco. Aí eu verifiquei um ponto de foco, eu vou passar para o estado de alerta. Eu focalizei uma ameaça, eu vou estar no estado de alarme. Então, com o passar dos slides aqui, a gente vai ver tudo isso que eu estou falando. A gente tem que saber qual aquela circunstância, em que estado de prontidão adequado que eu vou ter que estar naquela circunstância. Espera aí. Eu estou no patrulhamento, normalidade, atenção. E tem uma grande pegadinha aqui também, que a gente vai falar logo à frente aqui, sobre uma novidade que vem caindo em prova direto aqui, que fala que no emprego operacional eu não devo atuar no estado relaxado. Jamais está no estado relaxado. Aí eles vêm e põem lá no emprego administrativo. Eu posso ficar no relaxado? Posso, porque eu vou estar num ambiente controlado, senhores. A pegadinha está aí. Ambiente controlado e ambiente não controlado, mas a questão está na questão do operacional e administrativo. Lá fala só da questão do operacional. Então, vem falando assim, ó, não atuar no estado relaxado no operacional, correto. Se isso por lá, operacional e administrativo, está incorreto, senhores. Tranquilo? Então, temos que saber isso aí dos estados de prontidão inicialmente. Relacionar eles com as cores, relacionar eles com cada situação e saber quais as circunstâncias que levam a eu entrar em cada estado de prontidão. Isso é muito importante para mim conseguir saber relacionar eles aqui. Fui acionado pelo Copom para deslocar num tiroteio. Estou lá na praça, aqui quem conhece Belo Horizonte, está lá na Praça Raul Soares e foi deslocar lá para a PPL. Está tendo um tiroteio lá. Nesse deslocamento, em qual estado de prontidão que eu vou estar? Já estou na normalidade? Não, já saiu da normalidade. Então, no deslocamento, eu estou no estado de alerta. Cheguei no local, focalizei a ameaça, ali eu vou passar para o estado de alarme. Isso aí eu tenho que saber, o que? Eles contam um caso na prova, vai falar, nessa determinada situação, em qual estado de prontidão o policial militar vai estar. Isso é o que? É você saber alinhar o estado de prontidão a determinada situação. Essa é uma questão que sempre está caindo em prova ali sobre os estados de prontidão. Ok, senhores? Eu vou finalizar aqui e aí a gente dá continuidade para a gente falar passo a passo sobre os estados de prontidão aqui. E só importante aqui, né, que está do lado aqui no quadradinho, relacionar cor com estado de prontidão. Foi questão de prova recente. Senhores, então a gente vai dar uma pausa aqui agora e voltaremos logo em seguida com a continuidade aqui dos estados de prontidão.